Uma saudação especial a quem nos acompanha. Estamos aqui nos estúdios da TV Cidade, canal 14. Hoje, para minha grata satisfação, um grande amigo e me ajudou muito na vida, no meu conforto, Rodrigo, de Caxias do Sul, aceitou o meu convite e nós vamos falar sobre qualidade de sono e tantas outras coisas. Tua primeira saudação, Rodrigo. Obrigado por ter vindo. Olá, Senair. Então, obrigado pelo convite. E de suma importância, tu possibilitar, esse momento para a gente divulgar um pouquinho mais sobre um tema de suma importância que ainda não está sendo muito divulgado ou trabalhado, Então é realmente importante as pessoas terem conhecimento, buscarem mais informações acerca aí da saúde do sono, Então realmente eu fico lisonjeado e já de antemão agradeço sim esse convite e o espaço. Tá. Nasceu na região? Nascido em Farroupilha. Oba. Família toda de Caxias, mas no momento do nascimento foi escolhido o antigo Hospital Cibele. Então vim para cá, nasci aqui, todo acompanhamento na infância foi com um médico de Farroupilha. Então já tinha essa ligação com a cidade aí desde o início. Muito bom. E primeira escola foi por Caxias já? Não, depois toda a parte de estudos, daí sim, foi Começou em Caxias. Lembra qual colégio você estudou primeiro? Caxias, no Madre Meuda. Puxa, bom colégio. Na verdade, fiz toda a parte de ensino primeiro e segundo grau lá. E depois, UX. Depois fui para Unicinos, iniciei a minha graduação então em fisioterapia na Unicinos. E depois, por uma questão até de comodidade, acabei migrando para UX. E finalizei toda a formação na UX. Que ano você concluiu o curso em si, a graduação? Foi em 2009. 2009, finalizei em 2009, 14 anos aí de formação. Iniciei como fisioterapeuta clínico, então atendia numa clínica de traumato-ortopedia. E no decorrer da profissão fui conhecendo e tomando gosto por essa área do sono. Então acabei me especializando e entrando nessa área. Numa área que eu imagino, porque a gente não conhece nenhuma dessas áreas especificamente, e muito menos essa área que você vai comentar com a gente hoje. O que te levou, o que te chamou a atenção para você dizer, bom, é isso que eu vou me especializar, é isso que eu quero, é isso que me interessa neste momento? Porque a fisioterapia tem diversos ramos, e aí você escolhe essa questão da qualidade de sono. Onde está o estalo desse tudo? Então, na verdade, vem um pouco também da escolha da profissão, A gente sempre foi muito ligado e um gosto muito grande por essa questão de atendimento, de estar em contato com a outra pessoa e ver a melhora que a pessoa tem com o tratamento oferecido. Mas tu não conhecia até então? Então, aí eu da clínica de fisioterapia eu fui trabalhar numa empresa que fazia a importação dos equipamentos de apneia do sono, que a gente vai falar no decorrer aqui. Uhum. E aí eu fui conhecendo a área. Foi ali que eu entrei. E aí eu fui conhecendo a área, fui vendo então o benefício que as pessoas tinham com a melhora nessa qualidade de sono e acabei me interessando mais e fui me aperfeiçoando e aí agora Em que ano mais ou menos você começou a se dedicar ao estudo dessa... Foi final de 2015. Pô, é recente, 8 anos. 8 anos. E exatamente. Aí você, através, vendo o equipamento e tal, porque no primeiro momento é meio estranho, uma coisa que não é comum, como você mesmo falou, não é comum. Exato. Aí, vendo isso é que você foi fazer especializações, porque é dentro da própria... Isso, dentro da área de fisioterapia tem a parte segmento respiratório, e dentro da respiratória a gente tem então a área do sono. Porque a apneia do sono, que a gente vai abordar aqui, é um distúrbio respiratório
que ocorre durante o sono. É uma consequência. É uma consequência. Então, dentro da área da fisioterapia respiratória, tem lá o segmento sono. Então, sim, é toda a parte de aperfeiçoamento, porque realmente é uma área até pouco assim, a gente vê pouco durante a graduação. Então, é uma área muito específica. Né? Dentro da fisioterapia é uma área muito específica. Então, toda a parte de capacitação foi feito após, né? Então, porque o que mais, vamos dizer assim, o mais popular nessa área, o cara ronca. Ronco. Ponto. A origem do ronco. Começa. Bem. Então, a origem, as causas podem ser várias, tá? A gente pode estar falando em uma questão de anatomia, então via aérea. Nariz, parte da garganta, o céu da boca, alterações anatômicas nessas estruturas podem desencadear um ronco. Obesidade, né, que é uma das principais causas de ronco, a obesidade, sobrepeso. Então... A alimentação noturna tem isso? Tem alguma coisa a ver? Tem a ver também, né? Uma alimentação mais pesada ou muito próxima do horário de dormir, nós sabemos que compromete a qualidade do sono. E quem nos acompanha percebe, nós não preparamos nada e é assim que funciona a nossa atuação aqui na TV. E se eu te perguntar alguma coisa fora de contexto, tu pode, usa da tua franqueza, que estamos em casa. Os nossos telespectadores, quem nos acompanha, sabem disso. A gente fica muito à vontade e eu não sou especialista em nada. Eu sou o famoso generalista. Não de general, de alguma coisinha de cada coisa, mas nesse aspecto de sono, de ronco, de dormir mal, eu só entendo que eu dormi mal há um bom tempo. Então eu quero te explorar nesse sentido. Comecei com o ronco. Então o ronco tem diversas causas. A idade interfere nisso ou não? Idade interfere. Também interfere. Quanto mais velho, mais ronco. Mais flacidez muscular. E aí é multifatorial, né? São vários fatores que vão se complementando que podem levar ao distúrbio. Aí pode ser apenas um ronco e pode ter o ronco associado, por exemplo, a eventos de apneia. Tá, eu antes de entrar especificamente na apneia, vou te fazer mais uma pergunta sobre isso. O sono, o ronco, você falou que é uma série de fatores e tal. Na minha avaliação, não sei se estou certo, é uma maioria que ronca durante o sono. Na verdade é mais comum em homens, tá? Então, homens a partir dos 40, 45 anos aumenta a incidência, tá? Tem estudos que falam aí em até 30% da população, tá? Então, homens a partir de 40, 45 anos, mulheres têm uma incidência bem menor. Geralmente, mulheres é após a menopausa, tá? Então, na mulher vem um pouco mais tardio. E aí pode ser associado à obesidade, ao envelhecimento multifatorial, ou pode estar relacionado à via aérea, anatomia, paciente que tem uma alteração, por exemplo, de formato de céu da boca, do queixo, tem pessoas que têm o queixo um pouquinho mais posteriorizado, então, né, para trás, isso favorece ao ronco, que vai acontecer, obviamente, tem pessoas que roncam desde a adolescência, por uma questão aí mais anatômica, e aquela pessoa que, comecei a roncar com 45 anos, foi quando muitas vezes parou a atividade física, ganhou peso, envelhecimento, e aí vai desencadeando aí o processo de... Então, vamos ser claros, a senhora que está nos acompanhando e seu marido ronca, e a senhora cutuca devagar, daqui a pouco a senhora vai começar a roncar, e aí vai levar o cutucão também. Então vamos devagar nessa história aí, porque é bom trazer alguém da área, porque eu achei que só eu roncava e recebia crítica por isso, e de repente vi que a minha esposa também ronca, e eu estou tolerando porque eu fui tolerado. Mas agora, o segundo passo, vamos falar sobre a apneia do sono. Apneia do sono, Então, assim, só complementando um pouquinho, que eu acho que é uma informação importante, né? A questão do sono, a gente entende que as pessoas sabem que precisa dormir, né? A gente dorme, chega um momento que tem essa necessidade, mas poucos sabem o quão importante é o sono para a saúde. Eu não digo dormir. Dormir é uma coisa, ter um sono de qualidade é totalmente diferente.
Então a nossa sociedade hoje vive um momento de privação de sono. Tá? Então já começa por aí um distúrbio de sono relacionado a tempo, a privação. Durmo menos. Eu preciso concluir um trabalho, vou dormir menos. Tenho muito trabalho, vou chegar antes no trabalho, no serviço, vou dormir menos. Então o sono é o primeiro, onde a gente vai lá e tira o tempo. E com isso vem vários distúrbios. Tá? Então, para te teres uma ideia, obesidade. A gente começa dorme menos, tem uma privação de sono. O sono tem fases, o sono tem estágios. A gente dorme em sono mais superficial, dorme em sono profundo. É durante o sono profundo que ocorrem os principais benefícios que vão repercutir muitas vezes na nossa vida durante o dia. Então, por exemplo, facilidade de ganhar peso. Às vezes a pessoa diz, não, eu ganhei peso muito rápido. Claro, privou o sono, dormiu menos, diminuiu a qualidade do sono. Durante o sono tem um hormônio que controla a saciedade. Esse hormônio não é produzido quando a gente tem um sono ruim. Tem mais facilidade de ganhar peso. Ganhou peso, o que aconteceu? Começou a roncar. Aí começou a ter apneia. Então, às vezes é um ciclo que vem acontecendo e diz, mas o que eu fiz? O que fez? Daqui a pouco só dormiu menos. É uma evolução do problema. É uma evolução. O negócio vai acontecendo, entende? Então, é muito importante. O sono, para a nossa saúde, é fundamental. Desde a função principal, que é nos dar energia para o dia seguinte, então recuperar nossa energia, controle de peso, nosso sistema imunológico, nossas defesas do corpo dependem de uma boa noite de sono. Então por isso que é tão importante, a gente precisa dar atenção ao sono. A gente não dá tamanha atenção. Né? E eu quero te dizer, Rodrigo, então, já que tu falou bastante sobre sono em si, a qualidade e o que representa o sono para a nossa vida, eu te dou um exemplo pessoal. Eu passei uma vida com dores de cabeça, acordava com dor de cabeça e depois, ultimamente, acordava cansado. Exato. Como descobri, que eu quero chamar a atenção de quem nos acompanha, para o detalhe, como eu descobri, a minha pressão começou a ficar alta. Isso aí. Aí procurei um médico aqui de Farroupilha e ele me disse, olha, você faz uns testes, e eu fui a Caxias fazer testes, sobre qualidade, sobre o sono em si. E aí apareceu a tal da apneia. E a partir dali, a partir do momento que você me atendeu, porque eu fui indicado por um médico, você me atendeu, me ensinou como usar o aparelho, me vendeu o aparelho, e a partir dali eu acordo sem dores de cabeça, coisa de não acreditar, já são 2 anos, sem a dor de cabeça, porque eu consigo dormir bem. Eu não acordo durante a noite. Exato. Eu vou dormir às 11 e acordo às vezes 8 e pouco. Exato. Eu acordo talvez às 7 horas, uma vez que outra, mas o normal é dormir 8 a 9 horas direto, porque a máscara é confortável, me adaptei rapidamente e vi a diferença, coisa de não acreditar, a diferença entre antes e depois. Então entrando um pouquinho nessa questão da apneia do sono, né? Então o que é importante as pessoas terem noção? Ronco não é normal, roncar não é normal, né? Segundo, acordar com dor de cabeça, despertar várias vezes durante a noite, ir ao banheiro muitas vezes. Tem pacientes que chegam lá e me relatam que vão 4, 5, 6 vezes ao banheiro à noite. Não é normal. Tem que investigar esse sono, tá? Então, ronco, idas ao banheiro, dor de cabeça, cansaço, acorda cansado, acorda se sentindo indisposto. Acabou o bom humor. Tem que investigar. A principal, então, os 2 distúrbios de sono mais prevalentes, ou seja, que acontecem mais que se encontra mais na sociedade: insônia e apneia do sono. Tem um estudo que saiu em São Paulo que estima que 25, 30% da população tem apneia do sono. Vamos jogar isso para a cidade de Farroupilha. Calcula aí quantas pessoas têm apneia do sono e não sabem. Mais de 20 mil. Por quê? Porque é um distúrbio que a pessoa não percebe que tem.
geralmente vai buscar tratamento só depois que ou o cônjuge começa a pressionar, ou então porque começa a se sentir muito mal. Mas aí quando começa a ter dor de cabeça, começa a acordar cansado, começa a ter desânimo durante o dia, muitas vezes até se confunde problemas associados à depressão por conta da apneia do sono, porque a pessoa acorda mal-humorada, não dormiu bem, acorda com sonolência, tem desânimo, sente sono durante o dia. Poxa, tô com depressão. E na verdade está relacionada à apneia do sono. Explica para nós, tecnicamente, como ela se forma e o que é a apneia do sono. Então, isso aí. Apneia do sono. Tá? A palavra apneia significa pausas momentâneas na respiração. Então a pessoa faz pequenas paradas na respiração durante o sono. E a periodicidade disso assim, tem pacientes que chegam a fazer 120 apneias por hora de sono. Meu Deus. Então imagina essa pessoa parando de respirar. Para ser considerada apneia tem que ser acima de 10 segundos. Então pensa, 120 apneias por hora. A cada minuto, duas apneias por minuto. Entende? Então tem casos assim realmente extremamente graves. Isso compromete demais, né, a qualidade do sono. Além da qualidade do sono, tem risco de... Óbvio, né? Porque o que acontece? Quando tu tem uma frequência muito elevada de apneias, e muitas vezes apneias longas, né? Pacientes que fazem 40, 50 segundos de apneia, tu tem uma sobrecarga muito grande, principalmente no sistema cardiovascular. E aí começam as doenças associadas ao problema de apneia do sono. Pressão alta, pode aumentar a resistência à insulina e desenvolver diabetes. Por essas paradas, várias paradas, obstruções, né, na via aérea, pode ter uma baixa oxigenação, por exemplo. Transformando isso no popular, se eu fico sem respirar 50 segundos durante o sono, só durante o sono, porque durante o dia normal, se eu tiver esse tipo de paradas... É o teste que eu faço em consultório. Chega o paciente e diz, vamos lá, vamos cronometrar agora, para de respirar. Exato. Vamos ver quanto tempo a pessoa consegue tolerar. Vou te dizer, a maioria 10, 12 segundos, 15 segundos. Como é que eu vou ficar 50 segundos? No exame está lá, ficou a apneia mais longa 30 segundos, 35 segundos. Entendeu? Então realmente surpreende. É o que a minha esposa me falava, por isso que ela insistia com isso, porque ela disse, eu pensei até que tu estava morto. Exato. Assim, ela começou, vamos dizer assim, ficar assustada, né? Exato. Realmente é um problema de saúde sério. Muito sério. Compromete muito as funções do organismo, sobrecarrega o sistema cardiovascular, afeta o funcionamento do cérebro. Óbvio, se a pessoa para de respirar dormindo, tu tem uma má oxigenação do teu corpo. E isso pode desencadear dor de cabeça, por exemplo. O fato de tu acordar com dor de cabeça estava relacionado à má oxigenação. E assim, um problema mais sério pode ocorrer, tipo um AVC? Pode. Claro, nos níveis mais graves pode desencadear infarto, AVC, problemas de memória em decorrência da falta de oxigenação. São lesões no cérebro. Lesões devido a essa falta da oxigenação. Falta de oxigenação. E não existe uma medicação para isso? Assim, tem estudos com medicações, né? Hoje, no momento, o que se tem de padrão ouro que a gente fala, que seria o tratamento mais indicado para apneia grau grave, é o equipamento chamado CPAP, tá? Que é um dispositivo, para que as pessoas entendam, é um compressor de ar. Esse compressor de ar fica ao lado da cama, do equipamento sai uma mangueira, na ponta da mangueira a gente vai colocar uma máscara. Aí que está a resistência. Então, o tratamento com o CPAP, ele por si só oferece uma certa resistência. Então, a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem o problema, já leva um tempo para diagnosticar. Por quê? Uma que o ronco às vezes é um tabu. Eu não ronco.
Todo mundo ronca, mas eu não ronco. E eu fiquei uma noite toda acordado e não ouvi meu ronco. Eu não escuto. Dizem que eu ronco, né? Dizem. Então o ronco já é um tabu, já tem uma certa resistência a investigar isso, né? A falar sobre isso. Depois, dificuldade de fazer o exame. Tu fizeste o exame. É um cipoal. Em colocar vários sensores na Dormi cabeça. a noite toda, não vi nada. Ótimo. Tranquilo. Mas muitas vezes tem que dormir fora de casa. Então hoje já se tem diagnóstico domiciliar. Então o equipamento é montado, o paciente recebe, é montado o equipamento na casa do paciente. Então isso facilitou muito o diagnóstico. Porque daí pode dormir em casa, já ajuda. Não precisa se deslocar, não precisa dormir num lugar estranho, enfim, no laboratório. Então já melhorou um pouquinho essa questão do diagnóstico, mas tem uma certa resistência para o diagnóstico. Então o diagnóstico da apneia de sono, ele é demorado. Depois tem o tratamento, então o CPAP. Poxa, mas eu vou ter que usar uma máscara, como que eu vou dormir? É a primeira pergunta que eles fazem. Mas eu vou conseguir dormir com essa máscara? Então o que a gente precisa dizer é o seguinte. Bom, acho que nessa parte tu poderia até mais do que eu. Mudou muito. Os equipamentos mudaram. O equipamento se tornou menor, mais silencioso. O equipamento, as máscaras mais confortáveis. Até um tempo atrás tinha máscaras enormes que tinha pontos de pressão e de incômodo em vários pontos do rosto. Hoje não, a máscara é simples, é pequena, toda de silicone, leve, macia. Os equipamentos melhoraram muito. Por exemplo, o equipamento que tu usa. Eu consigo monitorar a distância. Consigo fazer ajustes à distância, então facilitou demais a adaptação do paciente. Tu sabe por que eu te trouxe aqui? Porque você falou que eu sou um paciente disciplinado. E realmente depois que você me vendeu o CPAP e que eu coloquei aquela máscara, o primeiro dia foi meio assim, no segundo dia já eu comecei a chamar ela do meu amor, porque eu levei um susto quando meu filho disse, que meu filho não era da área, é advogado, ele disse, pai, se tu sofreu um infarto, que falaram, ou um AVC, e tu morre, isso faz parte. É consequência de estar vivo. Agora, e se tu fica que alguém tenha que fazer o que tu costuma fazer sozinho? Ou seja, temor, né? Tem que te dar banho, tu fique fora de movimentações, né? Um AVC, um infarto, alguma coisa assim. Exato. Morrer faz parte. Agora, e ficar inválido, como vai ficar? Aí eu pensei, eu acho que se a gente pode evitar, e com este equipamento eu tive uma melhora de vida excepcional, como você sabe, eu chego lá, você puxa os relatórios, eu durmo mais do que dormia antes, com certeza, e com muito mais qualidade. Sem dúvida. Então eu acho que o que falta para as pessoas, e faltou para mim, é esta orientação que você está passando. É isso aí. A gente sabe que o tratamento hoje para a apneia do sono, ele é multidisciplinar, então começa lá com o médico fazendo diagnóstico. Depois segue, depende, tem casos de apneia do sono, que não são casos graves, casos mais leves, que o dentista pode fazer, né, uma placa intraoral que é colocada dentro da boca, avança um pouco o queixo, libera a passagem de ar lá na garganta, porque o mecanismo da apneia é uma obstrução na via aérea na garganta. Na maioria dos casos a língua se desloca, vai ocupando ali a passagem de ar na garganta até a obstrução completa. E aí a pessoa para de respirar. Então muitas vezes, para casos mais leves, tem aparelho intraoral que o dentista que faz. Então tu vê, depende do caso, a gente tem que direcionar para o tratamento correto. Sendo o CPAP, o tratamento que obviamente vai garantir resultados de total controle, hoje muito mais facilitado. Então a gente tem esse acompanhamento mais próximo da pessoa, evoluiu máscara, então facilitou demais. O medo que se tinha até um tempo atrás, hoje já está superado. Realmente precisa a pessoa se dispor a isso, né? Tu se dispôs. Não, eu tenho um problema, eu preciso prevenir, eu preciso dormir bem, e eu quero garantir minha qualidade de vida daqui para frente. Então eu vou usar esse equipamento. Colocou ali, usou. Isso é muito importante. Por que essa dificuldade tão grande que as pessoas têm de buscar a informação, buscar onde eu me situo nessa história?
será que a senhora que está nos acompanhando tem que parar de cutucar e dizer, você vai? Ou se ela que está com esse problema, você parar e dizer, não, para um pouquinho, vamos procurar, não é caro, tem os planos de saúde, eu não sei se o sistema de saúde... geralmente não. O sistema de saúde não cobre, é uma pena. Compra, né? Porque seria muito importante que o sistema de saúde público cobrisse isso. Porque é risco, são riscos. O público sim. O público então, tem como, se a pessoa tem esse problema, não adianta chegar na frente do médico e não falar nada. O médico não vai identificar que isso é um problema. Exato. Então, o ideal é procurar, né, Rodrigo? Procurar, comentar. Pode ir numa consulta de rotina. As pessoas vão ao cardiologista para saber se estão bem no coração. Vão no pneumologista, poxa, vão no geriatra. Comenta sobre o sono. Doutor, peraí, olha, eu acho que eu não estou dormindo bem. Está acontecendo isso, aquilo. Pô, vamos fazer a polissonografia. Entendi. É importância, assim, é aquilo que eu comentei. Muitas vezes a gente dá importância para N situações e o sono vai ficando pro lado. Lá do começo que eu comentei, eu preciso trabalhar, tirar horas do sono, vou dormir menos. Eu tenho que concluir um trabalho escolar, vou tirar do sono. Nessa época que o médico me falou sobre isso, eu pensei assim, bom, ficar acordado e ficar bem eu sei como fazer. Agora, ficar dormindo e ficar bem eu não sei. Então eu fui procurar profissionais e deu certo. Então eu acho que nós temos que chamar a atenção mais uma vez, não importa a idade. Alguém te avisou que você ronca, procura saber por quê. Às vezes é como você falou, uma coisa simples. E no caso grave, que é o meu caso, é tão bom, eu não saio de casa se eu sei que eu vou dormir fora sem o CPAP embaixo do braço. Embaixo do braço não, na minha bolsa que você me colocou junto. É tão simples de instalar, é tão simples de usar. Realmente, exatamente. Nunca então, mais dormir sem... Tu aceitou, né? Tu aceitou esse desafio de se adaptar. Isso. Se adaptou. A partir do momento, e as pessoas podem conversar sobre isso, vamos ver. A partir do momento que se adapta, não dorme mais sem. Não dorme mais sem porque sente a qualidade de sono que passa a ter. Né? Eu não dormi mais sem. E também acho que aqui cabe também falar para quem está nos assistindo, porque pode ter aquele paciente que não se adaptou. Vai dizer, olha, não me adaptei ao CPAP. Bem, a gente precisa investigar, precisa entender. Se houve um teste de máscaras, não é uma máscara que vai dar certo para todo mundo. Se o equipamento foi bem ajustado, porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes as pessoas compram o equipamento, só compram. Não adianta só comprar. Você tem que ter um bom ajuste, tem que ter a máscara correta, a vazão de ar. Tem que ter a vazão de ar correta, importante. Tem que ter o acompanhamento. Então, muitas vezes a pessoa diz, mas eu não me adaptei. Ok, realmente, pode ter casos, né? A gente tem que entender o que o fez a não adaptar, mas a maioria, vou te dizer, é por um detalhe que passou. A máscara estava errada, o ajuste estava errado, e aí não conseguiu se adaptar. Você lembra que eu voltei lá, não está legal. Aí você pelo relatório, você dá com 4, passa para 6, passou para 6, acabou a conversa. Mais. Então é isso, um pequeno ajuste rápido que garantiu a estabilidade do uso. Isso que é importante. E aquele arzinho que sai na máscara aqui em cima e sai aqui também, sai um pouquinho de ar. Minha esposa disse que no verão é muito bom. Ele sai um arzinho frio. Ajuda a ventilar, né? E no inverno tem um ar-condicionado que resolve. Então, assim, é muito gratificante te ouvir aqui, Rodrigo. E porque eu digo assim, não é o que a gente gasta com a saúde da gente. É a saúde que a gente preserva e a qualidade de vida que a gente tem. Então eu te agradeço por ter vindo aqui e te agradeço sempre por me dar essa oportunidade de viver bem já há mais de 2 anos. E estou usando a mesma máscara em 2 anos. Não tive nada de custo. Duro, né? Olha só. Nada de custo. Nem o filtro. Não, bom sinal. Está cuidando bem, está fazendo uma boa manutenção, uma boa higienização, né? Então eu quero te deixar com a última mensagem de hoje, que vamos ver a reação do nosso público.
E de repente você volta para complementar aquilo que faltou. Ou tu tem mais alguma coisa que tu quer? Não, acredito assim, o objetivo, né, hoje nesses 30 minutinhos era esclarecer, chamar atenção para que quem está assistindo aí, né, a TV Cidade, que entenda, tome conhecimento sobre um problema de saúde que é muito prevalente, que acontece muito, tá? Falam em um a cada 4 pessoas. Então, para te ter uma ideia da ocorrência, né? Então, para que tenha essa primeira informação, busque, converse com seu médico, converse com profissionais de saúde para que possam ser encaminhados e que busquem aí um tratamento adequado, tá? Então, o objetivo, eu acho que era isso. Jogar no ar a informação. A gente poderia passar aqui horas falando e dando mais informações sobre a apneia do sono e sobre o tratamento. Demos algumas pinceladas para despertar a curiosidade, então, de quem está nos assistindo para esse tema. A TV Cidade vai ficar com o teu contato. Se alguém tiver interesse em contato com o Rodrigo, até para não iniciar de repente pelo médico, e sim pelo profissional, tu tem teus parceiros médicos. Sim, que a gente pode. Eu ontem encontrei aquela menina que cuidou da minha audição, encontrei lá onde eu fui fazer um exame. Olha, que legal. Né, encontrei ela lá. Então, eu acho que esses profissionais que a gente encontra porque são bons profissionais. Estão aí para nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. E muitas vezes a gente se preocupa com um carro um ano melhor, um sapato. Eu já peguei um usado porque é mais confortável. Fui lá na loja e peguei um usado, olha só, porque é mais confortável. Eu estou procurando conforto, procurando viver melhor. Exato. Porque o tempo passa muito rápido para a gente perder tempo com outras coisas que não adianta ter um carro mais novo e perder a vida mais cedo. Exato. Eu preciso viver para curtir um carro, para curtir minha casa, para curtir meus netos e assim por diante. Então, a nossa mensagem é esta. Procure o médico se você tem um problema qualquer, mas o sono é onde a gente fica um bom tempo com ele, porque a gente passa mais ou menos umas 13, 14 horas acordado e passa umas 8 ou 10 na cama para dormir. Então não adianta eu ficar 10, 12 horas e se eu aproveitar muito menos. Pelo menos aquele tempo que se fica na cama se aproveite. Exato. Um abraço a todos, uma boa semana, que na próxima estaremos aqui novamente. Grande abraço.